Palavra de Deus. Palavra de Deus. Graça e paz mais uma vez a todos os nossos ouvintes. E nessa noite, esse momento que Deus nos proporciona, eu quero dividir com os irmãos um texto que Deus me concedeu. Está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14. Aleluia. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. Mas talvez eu não considere uma pregação, mas uma divisão aqui de entendimento desse texto. Todos acharam? Ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aleluia. E tenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos que nos achegar ao trono da graça para alcançarmos misericórdia, acharmos graça, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Então, dentro do estudo, primeiramente a gente não tem como definir quem é o autor da carta aos Hebreus. Existem algumas vertentes e algumas sugestões de quem seria o autor, mas nada definido. Mas o certo é que o autor ele escreve direcionado para alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E esses judeus que foram convertidos ao cristianismo, eles estavam sofrendo perseguições. E essa perseguição, esses judeus convertidos ao cristianismo estavam tendo, estava trazendo desânimo sobre eles. Essa perseguição estavam fazendo com que eles desejassem voltar, retroceder, no caso, abandonar a fé. E nós sabemos que o abandono da fé caracteriza a apostasia. E o autor dos Hebreus aqui, no capítulo 10, a partir do versículo número 37, se não me falha a memória, 38, ele vai dizer assim: porque ainda um pouco chito de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Eles estavam querendo retroceder, eles estavam querendo largar a fé e voltar para o judaísmo. Aí o autor está dizendo: olha, o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí no versículo 39 ele vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. Amém. Então o autor aqui, ele escreve essa carta a esses judeus convertidos para mostrar a relação que havia entre a antiga aliança e a nova aliança. E ele vai mostrar a superioridade desse novo pacto em relação ao antigo pacto. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos.
Cristo é superior aos anjos. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele mostra a superioridade de Cristo em relação ao sacerdote levítico da linhagem de Arão. Ele mostra aqui que a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento. Então, dentro desse capítulo 4 aqui que nós lemos, o versículo 14, ele está mostrando essa superioridade do sacerdócio ou do sumo sacerdote da antiga aliança em relação à nova aliança. Porque ele está dizendo aqui que nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Então, nessa nova aliança, nós temos um sumo sacerdote. Sendo que o nosso sumo sacerdote, ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. O nosso sumo sacerdote, ele não é da ordem de Arão. Ele é da ordem de Melquisedeque. O nosso sumo sacerdote, ele não penetrou num tabernáculo ou num templo feito por mão de homens. Ele penetrou nos céus. O nosso sumo sacerdote, dessa nova dispensação, ele não ofereceu sacrifícios de animais. Ele ofereceu-se a ele mesmo como o único e perfeito sacrifício. Amém. Então, o que o autor está dizendo é que essa nova dispensação, ela é superior à antiga. E para que esses cristãos, né, esses judeus convertidos ao cristianismo, não viessem a retroceder. Então, observe que ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, pastor Júlio, ele se fez como um de nós. E aqui diz que ele foi tentado em tudo. Então, tudo que nós hoje passamos, todas as tentações que nós temos, ele, ao se fazer carne, o nosso sumo sacerdote, ele também foi tentado em tudo. Então, não há nada que vai diferenciar a nossa tentação do que Jesus passou. Porque ele foi tentado em tudo. Só que tem um porém, uma vírgula. Ele foi tentado sem ter pecado. A natureza dele não tinha pecado. Então, é o que nós precisamos entender, que esse sumo sacerdote, ao se fazer carne e ser tentado como nós hoje somos tentados, ele pode nos socorrer. Ele pode vir ao nosso socorro. É o que está registrado aqui no capítulo 2, versículo 18. Que diz assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então, quando a tentação vem, né, nós podemos recorrer ao nosso sumo sacerdote. Que ele é poderoso e ele tem poder para nos socorrer. Quando observamos o versículo 16, é o que está escrito aí no capítulo 4, está dizendo, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça. Aqui o autor aos Hebreus está fazendo menção de um trono, e ele diz que é o trono da graça. E ele vai mostrar o auxílio que esse trono da graça, ele nos oferece. É só nós analisarmos aqui, o versículo 15 fala da fraqueza da natureza carnal e da tentação que essa natureza sofre. O Cristo que se fez carne padeceu tudo isso dentro dessa natureza, embora sem pecado, ele sofreu tudo isso. Então, Jesus, ele conhece as lutas e as fraquezas da carne com as quais todos nós temos que lidar. E o autor diz, nesse versículo, que ele se compadece. Então, dentro desse entendimento, é que nós vamos conhecer o caráter compassivo de Jesus, que nos é apresentado através do trono da graça. Nós vamos conhecê-lo. Através do trono da graça, nós vamos conhecer o caráter compassivo de Jesus.
Então, o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender o que é graça. Para depois nós falarmos sobre trono. O que é graça? Se nós fizermos uma pergunta para alguns irmãos, o professor Wallace, a resposta que nós teríamos, 90% ou 99%, é graça, favor e merecido. Isso aí. Não é isso? Não está errado. Sim. Tá ok. Mas a graça é muito mais abrangente do que isso. E aí a gente precisa nos aprofundar para entender o que é a graça. Aí, o problema é que a grande maioria, limita a ação da graça somente ao passado. No sentido de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e estávamos condenados eternamente. É o que diz lá Efésios 2,18, se não for a memória. Ou 2,8, perdão. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas no versículo 1, capítulo 2, diz, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a maioria limita a graça só ao passado. De que essa graça veio e nos alcançou mediante a fé em Jesus Cristo, não é isso? Então, me concedendo o perdão de todos os meus pecados. Parece que a graça para aqui. Então, a graça ela me é manifesta e é revelada. Eu passei a ter vida e os meus pecados foram perdoados. O que nos dá a entender é que a graça só tem poder para consertar o passado. É que a graça ela só tem poder de consertar aquilo que se estragou. E que ela não tem poder preventivo de, após a nossa conversão, dar poder ao homem de vencer o pecado. Então, a graça ela veio para nos perdoar, mas o que dá a entender é que ela não nos dá condição, aí a maioria daqueles que ministram ensinam, limita isso, mas precisa ensinar que essa graça, ela nos dá condições também para que nós possamos vencer o pecado. Amém. Então, o que nós precisamos chegar? Que a graça de Deus é como uma força capacitadora para que nós possamos viver em obediência e em santidade. Essa graça, ela nos empodera. Essa graça, ela nos capacita. Além de perdoar todo o nosso pecado do passado, ela também vai tratar a partir de agora da minha vida, da minha conduta até o final. E ela me dá condições para isso. A graça me empodera para isso, para eu poder viver uma vida de obediência, porque no passado eu não obedecia, era filho da desobediência. Não vivi uma vida de santidade, mas a graça me dá condições para isso agora. Olha o que diz Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11. É Paulo escrevendo essa carta pastoral para Tito. Espera o professor Wallace achar aqui. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aí diz o versículo 12. Ela nos ensina. Quem nos ensina? A graça. Ela nos ensina a abandonar a impiedade. Ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas para que vivamos nesse presente século de uma forma sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. Então... Isso é Efésios que você falou? Não, Tito capítulo 2, versículo 11 a 14. Depois eu leio com calma.
2, 11 a 14. Tá. Então, essa graça, ela vai nos ensinar. O que Paulo está dizendo a Tito é abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivemos nesse presente século de forma justa e piedosa. Então, não é porque Cristo conhece as minhas fraquezas, não é porque Cristo conhece as minhas tentações e se compadece dela que eu tenho permissão para viver uma vida de pecado. A graça não é uma permissão para pecar. Pelo contrário, a graça é a provisão divina para libertar as pessoas do pecado. A graça que salva o homem é a mesma que ensina como deve ser a nossa conduta após a conversão. Então, graça não é simplesmente um favor. Esse favor ele é muito abrangente e nós precisamos entender. Porque a graça é a voz de Deus que nos chama à mudança e ela nos dá poder para mudar. Então a graça, ela está te chamando para mudança, mas ela te dá condições para que você possa mudar. Não é eu chamar, assim, eu te chamar e não prover as formas e os meios, as condições de você ter essa mudança. A graça, ela vai te dar essa condição de você poder mudar. Então, nós precisamos da graça de Deus em tudo. Desde o início da nossa conversão até o final da nossa jornada cristã. Então, isso é graça. Porque aqui ele está dizendo, nós cheguemos ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e graça, né, dentro desse tempo oportuno, sermos ajudados. Aí vamos analisar agora, dentro desse versículo 16, o que se fala acerca de trono. Vimos o que é graça. Agora vamos ver o trono. Trono é graça. Então, o trono, a gente pode ver aqui à luz da tipologia bíblica. E também podemos ver dentro do contexto histórico e cultural. O que é o trono? O trono era o lugar onde se assentavam reis e governantes. As pessoas que se aproximavam do trono, elas vinham para ter uma audiência ou para que fosse julgada alguma causa. Não é isso? Não é isso que a Bíblia vai nos mostrar? E temos aquele exemplo de Salomão, né, daquela criança, e ali ele teve que julgar a causa. Geralmente se aproximava do trono, justamente para uma audiência ou para o julgamento de alguma causa. Então a Bíblia, quando ela fala de trono, ela está se remetendo ao quê? A juízo, a julgamento. A gente vai ver Jesus falar isso no capítulo 25 de Mateus, que quando ele se assentar no seu trono de glória, ele vai julgar as nações. Em Apocalipse, vai falar acerca de um trono, que é o trono, o grande trono branco, que também é o quê? Para juízo, para julgamento. Mas aqui o autor dos Hebreus, ele vai contrastar, né? Contrastar aqui, há um contraste entre o trono que a Bíblia se refere de juízo e o trono agora que se fala de graça. Porque o propósito desse trono aqui de graça não é para julgar, não é para juízo. Pelo contrário, é oferecer misericórdia e socorro e graça. O propósito desse trono aqui é esse. O propósito aqui não é juízo para condenar, mas é para ajudar os que estão sendo tentados para que acham socorro em tempo oportuno. E o interessante é que para que nós possamos nos aproximar do trono, porque quando a gente fala de trono e tem, né, em mente juízo, a maioria das pessoas se aproximava com medo. Não é isso? Com receio. Só que esse trono da graça, ele está dizendo que você não precisa ter medo nem receio para se aproximar, mas você pode chegar confiadamente.
Você pode ter confiança, porque quem está no trono, sentado no trono, ele conhece. Por quê? Porque ele já se fez como um de nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas tentações, e ele está disposto a ajudar todos aqueles que se aproximam desse trono. Ele quer socorrer a todos que se aproximam desse trono. Aí alguém pode perguntar assim, mas aonde é que está esse trono? Você já parou para pensar? Onde é que está o trono da graça? Ele está a uma oração de distância. Ele está através daquele que abre a sua Bíblia e começa a ler. Amém. Esse trono ele está acessível através também do Espírito Santo. Esse trono ele está disponível a todo aquele que precisa de ajuda. Não é para aqueles que se julgam santos, né? Porque quem se considera santo não precisa de ajuda, né? Sim. Mas esse trono aqui é destinado àqueles que querem realmente ajuda, porque sabe das suas limitações, conhece as suas fraquezas e não está tendo força, às vezes, para vencer as tentações. Então, ele nos é oferecido para que nós possamos nos aproximar. Amém. O grande problema hoje é que as pessoas elas só se aproximam desse trono depois que caem, depois que pecam. Quando, na verdade, o que o autor está nos ensinando é que nós podemos nos aproximar dele para que a queda não aconteça. Para que ele possa nos livrar daquilo que está nos tentando e vai nos levar à queda. Porque a tentação a gente sabe o que é. A tentação, ela é o desejo provocado. Não é isso? A gente sabe que o agente da tentação é o adversário. Então ele vem e provoca esse desejo em nós. E o pecado? O pecado é a consumação do desejo que não teve controle. Então a graça te empodera para isso. O trono da graça é justamente para isso. Para te dar condições de você poder vencer o pecado. Porque não existe vida cristã sem tentação, gente. Verdade. Na oração do Pai Nosso, diz assim, um pão nosso de cada dia, né? Uma vez eu estava pregando e preguei sobre a tentação nossa de cada dia. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos. Não tem um crente na face da terra que não vai ser tentado. Todos os dias nós vamos passar por isso. Mas a pergunta é, temos como vencer o pecado? Claro que temos. Claro que temos. É só nós recorrermos a essa graça capacitadora. É só nos aproximarmos do trono da graça. Porque o objetivo de Deus aqui, gente, não é apenas ficar perdoando o pecado depois da queda, ficar levantando o crente depois que pecou. O objetivo de Deus e o propósito de Deus é dar condição ao crente de não viver no pecado. O prazer de Deus não é ficar levantando o crente, já caiu hoje, me arrependi, confessei, Sim. aí levanta, aí amanhã comete o mesmo erro. Não consegue vencer. Aí cai de novo, aí tem que se arrepender, confessar. Não, o propósito de Deus é dar condição de que essa pessoa possa vencer o pecado. E essa forma é através do empoderamento que a graça nos concede. É verdade. E a gente precisa chegar a esse trono de graça. Então, eu escrevi aqui, tem crente que só se aproxima do trono depois que peca. Quando, na verdade, deveria se aproximar antes
nos momentos de tentação, de fraqueza, alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno, que se chama... Eu creio que o tempo oportuno se chama hoje. É verdade. Ele vai dizer, hoje se ouvires a minha voz. É. O tempo oportuno é hoje, irmão. Então, eu não sei se tem pessoas que estão passando por esse processo, né, de ser tentado. Todos nós vamos ser tentados, mas tem gente que não está conseguindo vencer. Parece que a prova é a mesma, está repetindo. A tentação vem, cai, levanta e cai na mesma tentação, vem, cai na mesma tentação. Mas tem escape. Tem socorro de Deus. E uma vez, o interessante é que quando a pessoa ela acaba caindo, na mente dela há uma acusação enorme. Porque o objetivo do nosso inimigo é acusar. Então ela fica com receio até mesmo de se aproximar de Deus. Mas o texto está dizendo que existe um trono de graça, um trono de misericórdia, que você pode chegar até ele. Porque esse trono não é para te julgar, não é para te condenar, é para te dar condições para que você possa ter forças para vencer e continuar. Então, se alguém está passando por esse processo, alguém que está nos ouvindo nesse momento, está vivendo isso, corre,